Olá, amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor seja com todos. Amados, eu sou Jailton Oliveira, para quem não conhece, trago mais uma mensagem de Deus e que essa mensagem, que eu a escrevê-la, começou a encher meu coração da presença do Espírito Santo. É revelação, é puxão de orelha, é alimentação, é vida com Cristo. Amém? Tome posse, que é palavra de Deus. Não é palavra humana não, meu irmão. É palavra de Deus testificada, fundamentada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Então a gente vai começar em João 20, capítulo 20, versículo 19 e 21 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Pausa. Para você que é convertido, que essa mensagem é mais para quem é convertido. Para quem não é, muita coisa não entenderá. A gente está falando dos apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Atônitos depois da morte, já quando Jesus estava sendo crucificado, se dispersaram. Atônitos, com medo, trancados, com medo dos judeus, porque tinham medo de serem mortos. Se esconderam. Andaram com Cristo e se esconderam. Mas haverá uma mudança. Talvez hoje você, depois de convertido, está calado no teu canto. Talvez você tenha perdido a tua fé, tenha acreditado que não vale mais a pena, que o negócio é ficar quietinho no seu canto, não tem que evangelizar ninguém, não tem que se evangelizar. Talvez você está achando que simplesmente ficar ali, faça o que não fizer, já é o suficiente para estar com Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus vai te visitar. Jesus vai te visitar através dessa palavra, amém? Vamos lá. E Jesus foi a eles, aleluia, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco, paz seja contigo. Jesus acabou de entrar na tua casa, Jesus acabou de entrar na tua vida e Ele vai falar contigo através desta palavra. Versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está dizendo: meu Deus, o seu Deus, o meu Pai, o seu Pai me enviou à terra. Eu tinha um plano a ser cumprido em prol de suas vidas, mas o próprio Deus está lhe enviando. E eu vou te mostrar que isso não foi só para os apóstolos, palavra de Deus. Ele está te enviando. Ele está te enviando primeiro para você cuidar da tua vida espiritual. Cuidou, se alimentou, se fundamentou na palavra de Deus. Agora você tem uma obrigação a cumprir, porque a missão agora é sua. Jesus determinou, a missão agora é nossa. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Tu convertido já recebeu o Espírito Santo. Tu como convertido já teve a presença do Espírito Santo. Você sabe que você ainda tem? É claro, se está em pecado, você afastou. Se você está em pecado, e principalmente, se você perdeu a fé, você não agrada mais a Deus. Mas é tempo de renovo, é palavra para renovar, é palavra para viver, é palavra para trazer de volta a vida espiritual, trazer a vida com Cristo, para negar todos os pecados e levar o Evangelho do Pai aos teus filhos, à tua mulher, à tua mãe, aos teus irmãos. É hora de levar o Evangelho vivo, é hora de levar as ordenanças de Cristo. Vamos continuar? Só que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus, mas não nos torna diferente do pecador. Quando receberam o Espírito de Deus, Jesus logo abaixo diz bem claro:
Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. O Senhor diz aqui, Jesus Cristo diz aqui abaixo, que se você perdoar o pecado dos seus irmãos, de toda a nação contra você, quem vier contra você, independente de onde venha, se você perdoar, você será perdoado. Mas se retiver os pecados, também serão retidos os seus. Então Jesus deixa bem claro que não é porque tu recebeu o Espírito Santo de Deus que você é diferente no céu. O que tu pregar, o que tu testificar, tem que ser o que você vive. Amém? Olha só que interessante. Revelado agora, eu já tinha lido essa palavra, mas não foi me revelada antes assim. Revelada agora, quando eu estava estudando, fazendo todo o trabalho. Eu estou mais de 1 hora aqui pegando esses capítulos e versículos, e foi me revelada agora. Eu já tinha lido isso e não tinha sido me revelado. Bem, enfim, vamos ao que interessa. Depois disso, em Atos 2, fala-se do dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa muito comum, onde vinha pessoas de várias nações, vamos dizer aí, umas férias, ou vamos usar um termo mais pecaminoso, que é de uma festa, que é do carnaval. No Brasil, vem muita gente de vários países para participar dessa festa do pecado. No Pentecostes era diferente. E aí, lá naquela festa, o Senhor preparou os dons espirituais sobre a chuva de bênção do Espírito Santo que desceu diretamente do céu, distribuindo dons àqueles homens. E começaram a falar em línguas, e como tinha povos de muitos países, todos entendiam em várias línguas citadas. As pessoas começaram a ficar atônitas, porque como era possível aquelas pessoas falarem em suas línguas e eles estarem entendendo tudo o que eles diziam. Naquele momento, começava a evangelização por todos os povos. Aonde tinha ali representante de suas nações, ou representante que eu falo eram pessoas de estados, países diferentes. Dali, aquelas pessoas saíram com aquela situação, saíram com aquela revelação, saíram vendo aquilo tudo e recebendo, através dos apóstolos, a palavra de Deus. Evangelização. Receberam evangelizações em suas línguas. Então, a gente vai no versículo 14, do Atos dos Apóstolos 2, a gente vai para o versículo 14, que ao diante, que eu quero que você leia, que eu não vou citar todo, mas do versículo 14 ao diante, Pedro, quando começam a citar que os apóstolos estão embriagados, Pedro se levanta e diz. Só que quando Pedro se levanta, meus irmãos, o Pedro que negou Jesus Cristo 3 vezes, que sobre ele seria edificada a igreja, cristão sabe dessas passagens. Então Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho verdadeiro. Aqui não tem ninguém bêbado não, aqui estamos recebendo o Espírito Santo de Deus, estamos pregando o evangelho, a vida de Cristo, a conversão, o arrependimento. E olha, meus irmãos, eita, agora eu já estou emocionado, assim como eu estava estudando. 3 mil vidas convertidas ali na evangelização da boca de Pedro. E dali os apóstolos começaram a fazer a ordenança de Jesus Cristo. Vamos para Mateus 24:14, que diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O Senhor falou que quando o evangelho chegar a todas as nações, será o fim desta terra. Um tempo atrás eu estava estudando e parece que faltavam poucas nações para chegar ao evangelho. E Satanás é tão sujo que Satanás está fazendo líderes tirar o evangelho de dentro dos países. Mas o Senhor é bem claro que quando chegar a todas as nações, não é retirando de nações. O Satanás é tão burro, que
querer brigar com o Senhor, tentar usar das suas artimanhas contra Deus. Porque aqueles que já receberam o Evangelho, o Espírito Santo está aqui para dar entendimento. Mesmo que seja retirada a Bíblia, continuarão de joelho no chão, o adorando e o exaltando. E se tivermos que ser presos por amor a Cristo, assim será. Se tivermos que morrer por Cristo, devemos morrer. Você pode morrer por uma doença, você não pode morrer por Cristo? Você tem que parar com isso. Não vou morrer, minha família. Uma doença pode sucumbir à tua vida. Então, amor a Cristo é independente se você está 100% de saúde, se você tem uma família. Morrer por Ele é amor. É amor. Mas vamos seguir aqui ao foco da mensagem. Salmos 22, 27 diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Meu irmão, você fala, tem um monte de incrédulo, tem muito de país aí que não acredita. Só que haverá o dia, meu irmão. Salmo 22, se você for lá ler todo o Salmo 22, Davi ali quando escreveu o Salmo fala da crucificação de Jesus Cristo. Olha que interessante, na verdade. É a crucificação de Jesus Cristo no Salmo 22. Lê lá, vai lá, é muito bom você ver. Só que quando se fala que todos se voltarão para o Senhor, é que quando Ele aparecer no céu, todos vão acreditar, nossa, aquele crente era verdadeiro, aquelas palavras eram vivas e era realmente. Agora o que eu faço? O Senhor está arrebatando almas, o Senhor está arrebatando vidas, e o que eu faço? Não tem mais jeito, não tem mais Espírito Santo na terra revelando a palavra, e todos vão se dobrar, todos vão se prostrar, todos vão cair em terra pedindo misericórdia e perdão. Não sei se é o final do tempo, a palavra diz que já não há mais jeito. A palavra diz que ainda haverá uma oportunidade, mas aí é cada um por si, já não tem o Espírito Santo. Se quando tinha era difícil, imagine quando ele não estiver aqui, mas revelando a palavra de Deus. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. Por isso, levanta tu que dormes. Se tu está dormindo no Evangelho, se a doença, se a perda de alguém te entristeceu, te colocou num canto, sem desejo de ir à igreja, se o teu pastor pecou, tu não quer ir para a igreja, meus irmãos, essa vida aqui não tem nada a ver com o teu pastor. Meus irmãos, nunca teve. Não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver com Jesus Cristo, meu irmão. Todos nós somos sujeitos ao pecado, mas todos nós temos que ser templo de morada do Espírito Santo. Nós somos quem Jesus vem buscar. Não é igreja. Igreja é casa de fortalecimento, é casa de compromisso do homem com a palavra e com a obra de Deus. É lá que você se alimenta, louvam-os em todos em uma só voz o nome do Senhor, o exaltando, buscam mais da palavra, buscam mais do entendimento, a quem Deus deu entendimento, que é o pastor, ou os que levam palavra lá em cima, independente do título dado a eles, ou cargos no caso. Então você tem que entender que igreja é necessário para a sua vida cristã. Mas o principal é você ser igreja de Cristo, você ser templo de Cristo, ser a noiva do Cordeiro. É você, tem obrigação de ser. Desperta, acorda, volta a viver. Não se fala, não se busca o primeiro amor, quero voltar ao primeiro amor. Não, volte ao segundo amor com a vontade de sentir o que você sentiu no primeiro amor. Mas é um segundo, é uma renovação, é uma restauração da sua vida em Cristo. Deixa Deus te alimentar com o Espírito Santo. Mas a decisão é sua, a vontade é sua. Use essas palavras, use esta evangelização para tomar de volta o que Deus te deu. Aleluia. Em Isaías 61, é uma palavra muito grande, porém eu quero citar só uma explanação sobre isso.
Lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdades os algemados. Aqui é o 61, tá? Mas eu gostaria que vocês lessem todo ele. Bem, esta mensagem faz menção ao ano sabático, né? Era onde pessoas eram perdoadas e libertas. Mas Jesus fez menção em Lucas 4, 18 a 19, para definir a sua missão na terra. E que não seria mais de uma data a salvação, mas que a salvação seria por meio dele, por meio da sua vida, morte e ressurreição. Então, o que Jesus coloca aí em referência lá em Lucas 4, ele traz a menção a Isaías 61, mas agora tendo você o entendimento que a salvação dos seus pecados, de todos os seus erros, de todas as suas falhas e a salvação da sua alma eterna está através dele, da vida dele, da existência dele. Amém? Agora a gente vai para Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. 19 e 20, não, só 19. Ide, portanto, fazei discípulos. Presta atenção, isso é para você. Aqui, os apóstolos iriam fazer discípulos. A palavra chegou até você? Chegou? Porque 12 apóstolos saíram pregando a palavra de Deus, pela testificação da vida de Jesus Cristo a todos os povos. E ela chegou a você te fazendo discípulo de Deus. A todos que chegaram à palavra de Deus se tornaram discípulos e têm a obrigação a seguir. Eu vou voltar a ler a mensagem. Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Então você é um discípulo. Recebeu a palavra de Deus? É um discípulo. Tem acesso à Bíblia? Tem acesso à palavra? Tem acesso à evangelização? Tem obrigação no reino de Deus. Não é para receber e ficar calado, é para compartilhar a palavra de Deus. Compartilha, deixa de ser acanhado. Deus não te deu espírito de medo. Começa a pregar na tua casa, a pregar na tua família. Muitos rejeitarão mesmo, é assim que funciona. Mas você perseverar na fé em Cristo Jesus e vencerá todo o mal e receberá de Deus, através do teu coração em verdade e em espírito, o que é mais rico no mundo, que é a nossa salvação. Aleluia. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é os povos que chamam o seu nome, é que se chama pelo meu nome. Cristão, aquele que é cristão chama-se pelo nome de Deus. Olha a responsabilidade. Se você é cristão, você é chamado pelo nome de Deus. Aleluia. Outra revelação me dada na leitura. Não tinha visto desse jeito. Aleluia. Se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente vai falar, mas eu sou cristão, chamado de Deus, represento, né, assim como tinha dito antes, mas o Senhor está falando que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar, aleluia, buscá-lo, que eu tenho que me converter dos maus caminhos. Então ele me ouvirá.
Pô, mas eu não sou convertido, mas eu não sou cristão. E não, o povo não é assim que diz? Pô, tu tem pecado, tu não pode fazer isso. Irmão, nós temos pecados e temos que todo dia, principalmente nós, devemos todo dia nos arrepender, todo dia nos converter, todo dia nos reconhecer como pecadores e falhos, porque assim Deus ouvirá a nossa oração, porque somente arrependido, coração contritado, coração quebrantado, coração entregue na mão do Senhor e arrependido de verdade, somente assim o Senhor inclinará os ouvidos para ouvir a nossa oração. Aleluia. Isaías 57,15 diz: pois assim diz o alto sublime. Quem é o alto sublime? Aleluia, eu começo a me arrepiar, meu Deus. Assim diz o alto sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Assim diz. Agora eu vou falar o que ele diz. Habito em um lugar alto e santo. Aleluia. Habito em um lugar alto e santo, mas habito também com o contrito. Aleluia. E humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ele vive lá nos céus, no mais alto dos lugares celestiais, no lugar mais santo que existe, mas habita em mim e em você. Ele habita em mim e em você, se alimente dele. Deixe ele estar dentro de você, dentro do teu coração. Deixe ele habitar na tua vida. Assim como Paulo, que disse: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia, irmãos, eu busco isso na minha vida. Busque isso na sua vida. E tudo mudará. Tudo mudará, tudo mudará. Não, eu ainda não encontrei a santidade. Nunca seremos santos por completo, mas todo dia nos arrependendo, todo dia nos convertendo, todo dia nos humilhando, todo dia colocando nossos corações contritos na mão de Deus, não guardando mágoa, ressentimento, perdoando a quem nos ofendeu, todo dia, chegaremos ao mais perto da presença de Deus. E Ele mesmo sendo indignos, Ele habitará em nós com a sua majestade. Aleluia. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Irmãos, vocês estão entendendo a concordância desses textos bíblicos? Você está recebendo esta palavra? Você está recebendo essa mensagem? Você está entendendo o que ela quer dizer? Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O reino de Deus não tem divisão, não tem um mundo onde há atalhos, não existe um mundo onde há ofertas, não existe um mundo onde há somente prosperidade, trocas, valores, moeda de troca com Deus. Não existe um mundo onde eu sirvo ao Senhor porque eu quero o que Ele pode me dar. Não existe um mundo onde tem magias, onde tem feitiçarias, onde tem coisas que busquem alguém. Não existe santos, não existe ninguém que pode fazer nada por você e por sua vida. Se acheguem a Deus, é Ele quem tem o poder. Quem somos nós? Quem são os apóstolos? Quem quiser que seja? Porque tudo foi feito em nome de Jesus. A palavra chegou hoje a você em nome de Jesus, por autoridade dele, por obra dele. Se você vê os apóstolos, até chegar no dia da sua morte, Deus os livrou várias vezes, porque a palavra através deles tinha que chegar a muito mais gente. Então entenda que tudo tem a ver com Jesus Cristo, nada tem a ver com nada dessa terra, com ninguém que viveu nessa terra, a não ser Jesus Cristo que pisou o pé nela. Amém? Eu peço que vocês também vão lá em 2 Coríntios 5. Eu vou citar o 5,17 e faça uma análise. Vá no versículo, no capítulo 5, eu não vou citar aqui, mas faça uma análise lá em 2 Coríntios 5, do 17 em seguir, de preferência, e faça uma análise se você é uma nova criatura.
Lá diz sobre a nova criatura. Faça uma análise, o que você precisa mudar, o que você precisa transformar, o que você precisa para chegar mais próximo de Deus. Se essa mensagem não te trouxe uma reflexão, vá lá, sinta no teu coração o que é necessário você arrumar na tua casa, arrumar na tua vida, no teu casamento, com teus filhos, no teu ministério, com a tua vida com Cristo. Principalmente com a vida com Cristo, a tua relação com Cristo mudará todas as demais coisas, assim como vem fazendo na minha vida. Também vá em Abacuque, ou vá lá, ou um dos dois, ou nos dois, para aumentar ainda. Abacuque 3:2, em seguida, faça uma pequena oração de um único versículo, que está em Abacuque 3:2. Mas faça essa pequena oração, que está nesse versículo 2. Depois você entenda todo o resto da palavra. E nessa oração, você vai reconhecê-lo como ele era antes, como ele é agora. E aí depois você vai pedir a misericórdia. E também Isaías 64 também, do 1 ao 4. Também faça uma oração, que lá também é uma oração, em 4 versículos. E eu quero falar do Salmo 19:7, antes de terminar, que vai te dizer que a lei do Senhor é perfeita, que o testemunho é digno de confiança e torna sábios os inexperientes. Se você não tem estudo, se você não tem como estudar, se você não tem condições financeiras, se você não tem a cabeça mais por idade, saiba que o Senhor te fará sábio, que a palavra de Deus, o Espírito Santo te revela, que o maior estudo está na vida com Cristo, e tudo que houver necessidade, Deus fará por você. Para finalizar, eu quero falar um pouco de Ezequiel 37, do 1 ao 14. Eu não vou ler, vai se estender muito, mas eu quero falar do Vale de Ossos Secos. O Senhor levantou ali para a batalha, e talvez hoje você seja os ossos secos no caminho do Senhor. Mas Deus que não brinca, Deus que nos reaviva todo dia, Ele leva alguém para levar uma mensagem para você. E que essa seja essa mensagem. E que Deus sopre em você o Espírito Santo. E que reaviva, que você saia dessa tua prisão espiritual, dessa tua depressão, dessa tua tristeza, decepção. E que você volte a praticar as coisas de Deus, as coisas santas de Deus. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem tenha falado ao teu coração. Que Deus transforme a tua casa, a tua vida e a tua família, para a própria honra e glória dEle, porque no final sempre o exaltaremos. Deus reaviva histórias destruídas. Deus reaviva, mas a gente precisa passar por provas. Precisamos ser refeitos na mão dEle, porque temos muito a ser consertado. Não deixe de pregar o Evangelho onde você for. Não deixe de buscar ao Senhor e a santidade, porque Deus tem muito, muito para fazer para a tua vida antes que você parta. Acredite nisso. Deus tem muito para fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.